Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Humor, arte social, disciplina da velha comédia. A popularidade do humor e dos humoristas em Portugal é grande de tal forma que, ao contrário da esmagadora maioria dos nossos programas, e já andamos aqui há 100, podíamos apresentar os nossos convidados sem lhe anexar a tradicional biografia curta. Estudou aqui, exerceu este ou aquele cargo. Podemos dizer que são conhecidos pelo seu nome próprio e pelo humor que carregam às plataformas que escolhem contratá-los. Ricardo Araújo Pereira e Joana Marques, humoristas de gerações diferentes, mas em ambos os casos mais do que apenas essa condição. Aqui estão para falar da importância do humor na sociedade, neste Da Capa à Contra Capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Obrigado pela vossa presença, que neste caso penso que é a segunda vez numa semana que se juntam no estúdio. É, exatamente. Sim. Estamos a formar uma parceria. Nova é verdade, é verdade. Uma de palhaços. Mas é bom que não se habituem, não é? Em vez de ser o bucha e o estica... Não, mas podes-me chamar bucha à vontade, não há problema. Não, mas as nossas diferenças físicas não são desse... Sim, é mais à altura. Sim. Mas eu queria protestar em relação à introdução. Eu vi que ficaste desagradado com aquilo da geração, das gerações, porque gerações, qual é o conceito de geração? A partir do momento em que uma pessoa tem idade para ser pai ou mãe da outra, passa uma geração. Não se verifica aqui. Quantos anos tens? 45. Sim, era difícil aos 12. Aos 12 não faz sentido. Pá, por amor de Deus, somos da mesma geração ainda, no limite. Sim, no limite, é isso. Mas eu prefiro porque eu identifico-me mais com a geração mais velha do que com a mais nova, não é? Pois sou uma velhinha por dentro. Claro, mas esta palavra palhaço que me interessa para a primeira questão, porque eu tive dúvidas também na apresentação em relação a humoristas, comediantes, os selos. Aqui a questão dos selos, Ricardo, tu consegues encontrar, para aqueles que gostam de estudar estas coisas, as diferenças? Sim, é uma boa pergunta, até porque eu acho que qualquer conversa que a gente tem sobre este assunto, se a gente se dedica primeiro a distinguir humor, riso, comédia, qual é a diferença entre humor e comédia, por exemplo, ou depois entre burlesco e... Enfim, é uma série de definições que se calhar não é assim tão interessante estar a fazer e se calhar não é assim tão produtivo. Normalmente o que a gente faz é falar do humor mesmo estabelecendo à partida que não sabemos exatamente definir aqui o objeto da conversa, e não há problema. Em relação ao humorista e comediante, é mais ou menos a mesma coisa, acho eu. Eu costumo dizer humorista porque me parece que, só por uma razão, só porque me parece que a palavra comediante implica performance. E a palavra no sentido quase do teatral, de atuar no palco, e a palavra humorista não necessariamente. Ou seja, por exemplo, o David Sedaris, que é um humorista americano, ele só escreve. Ou, por exemplo, o Mark Twain, que era um humorista em sentido próprio, só escrevia, muito embora organizasse espetáculos de leitura dos seus textos que pudessem fazer-nos lembrar hoje aquilo que é um espetáculo de stand-up. Mas por isso normalmente costumo fazer essa distinção, só que um comediante se calhar é mais um ator de comédia, e um humorista é mais uma pessoa que escreve textos de comédia. Joana. Mas palhaço também serve perfeitamente, não é? Sim, que é uma coisa mais abrangente, e percebe-se que o objetivo final é fazer rir, não é? Ora, acho que é o que é comum aqui às duas funções. Normalmente eu sigo um bocadinho o mesmo caminho do Ricardo, e às vezes quando falamos, por exemplo, em comediantes, mesmo em Portugal, associamos, por exemplo, à Maria Rueff, ou seja, associamos muito ao performer, ao ator, não é? Quando falamos em comediante e se calhar em humorista, pensamos mais na pessoa que é autora dos seus próprios textos. Mas também não me indigna nada se me chamarem comediante. Sim. Ou até coisas piores. Eu comecei por essa questão, porque a comédia vem de trás do teatro e tem esse lado performativo que o Ricardo estava a sublinhar. Eu não sei qual é hoje em dia a vossa relação com o teatro de comédia, que deve ter subsistido, presumo eu, durante estes anos todos, mesmo com as vagas do humor sucessivas das diversas plataformas. Ricardo, vês teatro de comédia? Interessa-te? Quer dizer, eu não sei se existe uma categoria que a gente chamaria teatro de comédia. É capaz de haver há peças que são comédias, não é? Certo. Não sei se é isso, se a referência era essa, mas quer dizer, eu não sei se não há um sítio onde a gente vai, este é um teatro onde só se faz este tipo de coisa, não há, e mesmo
há dramaturgos, digamos, mais especializados nesse género. Sim. Mas também é frequente haver autores que escrevem as duas coisas. Não sei exatamente responder a essa questão, acho eu. Acontece às vezes. Acontece, sim. Mas há aqui ainda outra questão, porque ambos escrevem e escreveram para outro, e vocês estão a chamá-los autores. Não estou a chamá-los guionistas, argumentistas. Quem é a pessoa que escreve o humor, mas não está no palco como vocês? Chamei autor porque calhou, podia ter chamado outra coisa qualquer, também não sou muito fundamentalista nisso. Pode ser um guionista, de facto, e durante vários anos trabalhei e ainda trabalho como guionista quando é para televisão, que foi a maior parte das coisas que eu fiz, escrever para outros, fazerem sketches na televisão, etc. E aí normalmente a palavra mais associada é guionista, mas mais uma vez acho que pronto, podíamos estar aqui 1 hora a discutir a designação de cada profissão. Em relação àquilo da bocadinho à pergunta, eu fiquei com mal perder. É que já sei o que é que eu queria. É quando se fala, por exemplo, em teatro de comédia, sim. Há uma tradição, de facto. Há uma tradição disso e é uma tradição muito diferente do outro tipo de teatro. Por exemplo, o vaudeville americano era um tipo de espetáculo que tinha algumas semelhanças, curiosamente, com o que é hoje um programa da manhã. Ou seja, sim, aquilo era longuíssimo, não é? Era longuíssimo, era feito de vários pequenos segmentos. O que interessava era manter a atenção do espectador, ou seja, era manter o espectador interessado no espetáculo, e por isso a comédia era especialmente importante porque consegue ser histriónica, tem uma componente muito grande de eficácia, que é, aquilo era um espetáculo especialmente cruel desse ponto de vista, porque as pessoas que iam ver, se o número de humoristas não lhes agradasse, era tradição vaiar, mandar embora, atirar coisas. E da parte dos performers, o que interessava era manter a atenção dos espectadores, porque, tal como num programa da manhã, o que interessava ali era vender qualquer coisa. Era vender Não era calcitrim, não era calcitrim, mas era uma espécie de calcitrim. Na verdade, era basicamente uma espécie de calcitrim. Stand-up calcitrim. Era uma espécie desses produtos que curam tudo. Temos aqui um óleo que dá para as dores todas e tal. Ou seja, é uma espécie de calcitrim. E portanto, havia uma espécie de carrossel de números que iam sendo de performers que iam fazendo o seu número e iam rodando, e em que o objetivo principal era esse, era basicamente é como estar numa feira, a dizer ao freguês, olha aqui, olha, é isso, é manter a atenção, nunca deixar cair a bola, manter a atenção do espectador sempre no ar. E isso dava àquele espetáculo e à comédia especificamente uma dimensão que outro tipo de espetáculo não tem, porque tem essa componente de eficácia. Eu consegui manter a atenção do meu público, não só consegui manter a atenção, como ele riu do que eu disse e por isso ficou satisfeito, por isso ficou mais apto para a seguir comparar. É isso. Joana, o humor hoje em dia, do ponto de vista do impacto que tem nas pessoas, em Portugal e não só, é uma coisa muito séria, passa a chalaça. Eu quero acreditar que não seja sério, não é? Acho que estragaria o seu propósito se fosse sério, mas percebo é que tem um grande alcance, isso sim, e isso era uma coisa que nos acontecia, por exemplo, nesta última temporada do Gente que Não Sabe Estar, e que eu achava um bocadinho preocupante, que era quando recebíamos comentários de pessoas a dizer é a única forma através da qual eu estou a acompanhar a campanha eleitoral, e nós dizíamos sempre não façam isso, por favor, porque isto não tem qualquer cuidado de ser imparcial, nada disso. O único cuidado era tentarmos que tivesse graça e que as pessoas rissem, não havia ali uma preocupação mas tem jornalística. Essa consciência, ou seja, isso é verdade, de facto. Eu percebo que, embora não seja recomendável, muitas pessoas o façam, talvez também porque há pouco tempo, porque há pouca disponibilidade, porque há muitas solicitações e as pessoas veem muitas coisas de 30 segundos no Instagram e depois só tiravam ali aqueles 20 e tal minutos para ver aquilo, em vez de se calhar de ver um noticiário que hoje em dia tem quase 2 horas ou um debate muito longo. Usavam ali a nossa forma de resumir, só que a nossa preocupação não é de um resumo jornalístico e que seja feito com cuidado de transmitir o essencial. Nós vamos à procura da parvoíce. Claro. Não é? E nós sentíamos isso às vezes, sim. Isso, exatamente. Os nossos critérios e os critérios dos jornalistas são bastante diferentes. Acho que basta ver um programa como o que dava mesmo antes de nós, que era a Telejornal, e o nosso. A gente percebe que os critérios são diferentes e, portanto, é exatamente o que a Joana diz. Quem acompanha a atualidade política por um programa de comédia arrisca a não ficar bem informado. Agora, isso está fora do nosso alcance, não é? A gente não pode fazer nada. Apesar disso ser ótimo para a vossa profissão,
Isso não revela algo que não está bem? As pessoas procurarem a política, a descodificação da política dessa forma, nem que seja pela forma como os políticos comunicam mal, ou os jornalistas não fazem bem o seu trabalho. Ricardo? Bom, sim, claro, se isso é verdade, indica que alguma coisa não está bem. Embora eu também não seria assim tão pessimista, eu não sei se é assim tão verdade, porque a questão é, para ver o nosso programa, eu também tive a experiência ao contrário, ou seja, tive gente que me dizia, os meus filhos começaram a interessar-se por política para perceber o programa, sim, para perceber o que a gente dizia no programa, eles começaram, nunca estiveram interessados nas eleições e agora iam ver, iam e também tem esse lado positivo. Também esse lado positivo não tem nenhuma responsabilidade nossa. Ou seja, e nem fazemos com esse objetivo. Vamos fazer isto para as pessoas se interessarem muito por política. É não fazem com esse objetivo? Não. Eu não vou falar pelos nossos colegas todos, nós somos uma equipa ainda vasta, mas diria com quase 100% de certeza que o objetivo de todos nós é fazer uma coisa divertida, que faça as pessoas rirem-se. Nunca com o objetivo das pessoas vão refletir muito. Depois se isso acontecer, por acaso, pronto. Mas acho que nunca é o objetivo. Eu pergunto isso porque a questão seguinte é o passo para o outro lado, porque houve pessoas no humor, do ponto de vista internacional mais, que quiseram, ou que a par tiveram uma intervenção social. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Jon Stewart, conseguiu pôr 200 e tal mil pessoas em Washington numa marcha, não é? E também se dizia, obviamente, que o Jon Stewart naquela altura congregava a atenção e comentava a política, ou, no fundo, nesta linha, mas depois a coisa tornou-se uma mensagem muito mais séria. Ricardo, essa passagem para um outro lado digamos, da intervenção, não estritamente partidária, mas repara, social. Sim, política em sentido lato. Sim. Atenção, eu acho que a gente convém distinguir aquilo que é uma espécie de impressão que nós temos daquilo que verdadeiramente acontece. Ou seja, muitas vezes a nossa impressão é, este humorista disse isto tem que ter tido impacto. Se teve algum em mim, eu sinto que teve algum em mim, por isso isto tem que ter tido impacto social. Eu acho que é raro isso acontecer. O caso do Jon Stewart é especialmente interessante desse ponto de vista. Houve estudos sobre isso, estudos que indicavam que, por exemplo, realmente o Jon Stewart tinha impacto sobre o seu público, mas ele estava, no fundo, a pregar para convertidos. As pessoas que vão ver o Jon Stewart não são aqueles conservadores empedernidos que têm o seu voto nos republicanos definido há muito tempo. Este humorista é de esquerda ou este humorista não é de esquerda? Sim, quer dizer, eu acho que o mais saudável é dizer eu gosto de ver este humorista porque ele me faz rir. Essa é a minha perspectiva sobre a comédia. Eu acho imensa graça ao Zé Diogo Quintela, embora eu quase não pense nada, não concordo em nada com ele. E, portanto, o que aconteceu em relação ao Jon Stewart é muito curioso nesse sentido. Quer dizer, a meio, entre um mandato e outro do George Bush Jr., a América toda, ou pelo menos a América mediática, disse, o Jon Stewart é a nossa esperança. O Jon Stewart é o melhor e mais eficaz crítico do George Bush. O próprio lado dos conservadores convenceu-se disso. O Bill O'Reilly convidou o Jon Stewart para o seu programa e disse, isto é trágico, porque tu vais ter um papel decisivo nestas eleições, tu vais influenciar estas eleições. Para Obama. E depois houve eleições. E o que aconteceu? O George Bush Jr. foi reeleito com mais 10 milhões de votos do que tinha tido na primeira eleição. Foi essa que o Bill O'Reilly disse que ele ia influenciar. E, portanto, E mal comparado com o Trump, um bocadinho ao contrário. Foi a pessoa mais gozada, mais satirizada, e se calhar pensávamos, uma pessoa que está a ser tão achincalhada quase, e tem os humoristas quase todos, ou a grande maioria, a apontar os seus defeitos, as suas falhas, não tem hipótese, e foi o contrário. Portanto, às vezes, se calhar, sobrevalorizamos esse poder do humor, que não é assim tão efetivo. A democracia vai avançando independentemente do que os humoristas dizem, e eu acho que isso é ótimo. Quer dizer, eu ficaria não era uma responsabilidade. Ficaria muito preocupado se fosse de outra maneira. Acho que é ótimo que seja assim. Mas no humor que fazem estão os vossos valores, Joana. Assim, eu também não concordo com aqueles humoristas que às vezes vejo dizer eu sou neutro, são assim uma espécie de Suíça, não tenho opinião sobre nada, não tenho clube. Há
há humoristas que fazem isso, não tem clube, não tem partido, não tem Como é que é nada. possível? E eu não vejo problema nenhum em ter todas essas coisas, e acho que até acho que é bom quando leem um texto nosso, quando ouvem uma rubrica na rádio, percebam quem nós somos, ou seja, eu não me importo que passe de alguma forma uma opinião minha, esse não é o meu fim, não é passar a minha opinião, não é fazer ali um panfleto, mas obviamente aqui se eu assumo que sou adepta do Porto e se estou a brincar com o Benfica, as pessoas podem perfeitamente saber que eu sou do Porto, não tenho que ter assim uma agenda escondida, e acho que isso faz parte, acho que esses valores é normal que estejam lá porque nós somos uma pessoa, não somos assim uma personagem completamente flat e sem nenhuma identidade, portanto acho que é bom que o humorista tenha essa identidade, e acho que ninguém vai gostar menos do Ricardo, mesmo tendo ele o péssimo gosto clubístico que tem, e podemos achar-lhe graça ainda assim, eu não lhe acho graça por ele ser do Benfica, acho graça apesar dele ser do Benfica, e acho que é bom que essas coisas estejam lá, que ele não seja uma espécie de robô que não tem opinião sobre nada, nem se manifesta sobre nada. Já tiveste a experiência de que os teus valores chocarem de frente com outras pessoas que não acharam muita piada aos teus valores? Certo, mas lá está, isso eu acho que é exatamente o que a Joana está a dizer, embora o que a Joana está a dizer só funcione para gente não fanática, não é? É claro que gente fanática diz, este tipo gosta do amarelo, mas eu odeio o amarelo, então eu nunca vou... E era uma coisa que nos acontecia um bocadinho, desculpa interromper, mesmo no Gente que Não Sabe Estar, pessoas que numa semana elogiavam muito o programa, foi ótimo porque bateram muito na direita, e que na semana seguinte, ou no dia seguinte até, quando era diário, diziam, não, hoje odiei porque afinal estiveram a bater na esquerda, ou seja, pessoas que gostam em função de nós estarmos a criticar o seu campo. Exatamente. Sim, aliás, há críticos televisivos que fazem isso, que têm esse problema, que é, qualquer piada sobre o Sócrates é muito engraçada, qualquer piada sobre o Pedro Passos Coelho não tem graça nenhuma, e vice-versa, há para todos os gostos. E sim, eu acho que isso é... Eu fico bastante inquieto quando... Eu acho que isso é uma tendência crescente. Por exemplo, eu acho que assistimos a isso ainda agora no discurso dos Globos de Ouro, no número dos Globos de Ouro que o Ricky Gervais fez. Sim. Em que a maior parte, para não dizer a totalidade dos textos que eu vi na imprensa sobre o texto, eram sobre algumas das piadas dele eram maldosas, outras eram cínicas, outras talvez tivessem ofendido gente que não merecia ser ofendida, etc, etc. Por aí fora, textos bastante longos, havia um único critério que não estava presente, que era se aquilo tinha tido graça. Esse é o único critério que me interessa, curiosamente. O único que não está contemplado nesses textos é precisamente o único que eu acho que faz sentido abordar. Não está em perigo, então, esse critério? Vocês precisam de ter graça. Sim, mas a questão mas mesmo é essa questão de pôr a coisa nos termos de essa pessoa merece ou não, como se fosse uma agressão e é uma piada. Esse é um dos problemas, acho eu, é que hoje, e esse não é um entendimento... sobre a comédia que é novo, antes pelo contrário, é antigo, mas entretanto a gente tinha, acho que apesar de tudo o tínhamos ultrapassado e bem, mas é um entendimento medieval, que é, o riso é sempre uma agressão. É uma agressão. E a comédia é uma agressão. Mesmo a linguagem, a história de não é preciso fazer punching up. É inegável que há toda uma espécie de linguagem, digamos, bélica associada à comédia. Por exemplo, um humorista que em inglês isso é especialmente evidente. Um humorista vai para o palco e não tem êxito, diz eu morri. Em inglês diz morri no palco. Ou diz I killed, ou seja, eu matei. Se ele tem um grande êxito, diz I killed. Ou I bombed, se for o contrário. Por exemplo, há uma punchline, a gente diz punchline. Só que há aqui uma coisa que eu acho que se está a perder de vista, que é a punchline não é no eventual alvo ou tema da piada. A punchline é no tipo que está à nossa frente a ouvi-la. O que a gente quer que dê, que tenha impacto na pessoa que está ali à frente. Que faça rir. Exatamente, é o gatilho para fazer rir a outra pessoa. Mas em televisão é diferente. Uma coisa é a audiência no teatro, no pavilhão Atlântico, no Coliseu. É diferente a distância a que a pessoa está, mas estando lá em casa o objetivo é o mesmo, que aquela pessoa chega ao fim daquela frase, é o momento quase da surpresa, não é? Da piada, e se ria. Não é que estamos aqui a agredir hoje o António Costa e amanhã a Assunção Cristas. É isso o que eu queria dizer, é que quando se fala em punching up, isso me parece, e punching down, me parece absurdo, porque a comédia não é punching. Lamento, não é há uma diferença bastante grande entre uma piada e um soco, e eu posso exemplificar a diferença a quem quiser. Comigo, por favor, sim, não. Quem quiser, eu posso... E as pessoas aí eu acho que têm uma consciência mais aguda de que realmente ser alvo de uma piada não custa tanto como levar um banano nas ventas. O humorista brinca com os seus próprios valores, Joana? Eu acho que sim. Acho que
não posso falar do humorista como uma entidade que é igual sempre. Pronto, o humorista Joana, se quiseres. Mas no meu Para caso depois em perguntar particular... ao humorista Ricardo. Está bem. Estou interessada na resposta do humorista Ricardo. Mas acho que sim. E acho que, então, quando fazemos... E há bocado o Ricardo falava do exemplo do Zé Diogo, e poderíamos falar de outros na nossa equipa, que temos pessoas com ideias e com valores e com ideais muito diferentes, e isso tem muita graça, porque a cada dia, dependendo daquilo que a atualidade nos dá, nós vamos brincar e satirizar uma coisa diferente, que muitas vezes pode ir contra os princípios de algum de nós, e eu acho que entrar nesse jogo é que é giro. Ricardo? Sim, eu acho que há uma certa facilidade nisso, primeiro porque a gente sabe o que é que a comédia é. Ou seja, acabámos de dizer que fazer uma piada sobre os nossos próprios valores não belisca em nada os nossos valores. Quer dizer, nós ainda ontem, no momento em que estamos a falar, não sei exatamente quando é que isto vai para o ar, mas... Amanhã. Mas soubemos que o Supremo Tribunal Brasileiro repôs, ou seja, retirou a interdição que um tribunal inferior tinha determinado sobre o especial da Porta dos Fundos. Certo. O Supremo Tribunal Brasileiro, um dos argumentos para mim é muito forte e cristalino. O que o Supremo Tribunal Brasileiro diz é muito improvável que uma crença religiosa que tem 2000 anos possa ser abalada por um especial de comédia de 48 minutos. Também me parece. E, portanto, esse é o primeiro ponto. É claro que fazer uma piada sobre os nossos próprios valores não os belisca em nada. O segundo ponto é que me parece que a própria ideia de comédia está subjacente a um certo cepticismo. Ou seja, nós não estamos... Ceticismo ou liberdade? Não, as duas coisas. Mas até a ideia de um ceticismo, ou seja, de questionar... Sim, não somos radicais nem fanáticos. Exato. Nas nossas... Sim, ou seja, a comédia é uma espécie de antifanatismo. Está-lhe subjacente essa ideia de ceticismo que faz com que as certezas possam ser questionadas a toda a hora. Isso não só não é grave, como é produtivo para nós. Sim, acho difícil, não me lembro agora de nenhum exemplo de alguém muito fanático ser um grande humorista, não é? Não me ocorre assim, pode acontecer e não me estar a ocorrer, mas... Às tantas há um senhor do Daesh que tem muita graça, sim, mas eu nunca não me lembro. É mais fácil fazer um humor com um racista ou com um antirracista? Eu acho que hoje em dia dá para fazer das duas maneiras, ou seja, se há uns anos pensaríamos logo com racista só, mas os antirracistas têm-se tornado de certa forma uma caricatura também neste certo exagero que temos vivido do politicamente correto, que hoje em dia acho que também facilmente se faz com um antirracista que exagera muito nas suas posições. Subscrevo tudo o que disse Joana Marques. Muito bem. Aliás, nós reparámos nisso, por exemplo, o último programa do Sacha Baron Cohen é a ilustração do que a Joana disse. Ou seja, ele faz várias vezes uma caricatura de e consegue estimular nas outras pessoas que elas próprias se transformem numa caricatura de um ultraconservador, mas uma das personagens dele também era um desses, digamos, ultraliberais que, quer dizer, obrigava a filha a menstruar para cima da cadeira e não sei o quê, e que também tinha graça. Mas há uns interditos no humor. Doenças terminais, deficiências... Não considero mais que difícil. Sejam interditos. Acho que podem não me apetecer, ou seja, eu normalmente... Mas aí entram os teus valores. Os meus valores, os meus critérios, aquilo é que eu acho graça, mais chamaria mais isso do que um valor. Se eu não me iria rir com isto, não vou fazer, porque normalmente tento fazer piadas às quais eu também achasse graça. E é só por isso, mas nunca me passaria pela cabeça proibir qualquer humorista de humor mais negro ou que goste mais desses temas de fazer. Eu é que posso não me rir com isso, agora não acho que seja interdito. Há muito até... Desafia a ideia de que podemos fazer humor com tudo. Uhum. E acho que podemos, de facto, mas, por exemplo, houve uma altura que havia muitas piadas, algumas estenderam-se demasiado até no tempo, mas com a mãe daquele miúdo, o Rui Pedro, que desapareceu. Eu sempre achei aquilo para mim tão horrível que para mim era difícil rir-me, porque a premissa leva-me logo para um estado mental que é esta mulher, que horror, o filho toda a gente que tem filhos acho que se identifica com isso, portanto leva-me para um estado em que estou menos predisposta a rir a seguir. Tinha que ser uma piada muito surpreendente, muito boa, para me apanhar de surpresa e eu conseguir rir daquilo, ou seja, até é um desafio difícil, mas que a mim normalmente não me interessa muito, porque são temas que não me predispõem muito a rir. Agora, percebo que haja quem faça e haja até muita gente que ache graça. Isto é o debate mais aborrecido de sempre. Conversa. Porque a Joana, se eu pudesse, teria dito exatamente
o que a Joana disse. Eu acho que em último caso é uma questão de gosto. É daquilo de que estamos a falar. É uma questão de gosto. Eu gosto mais de piadas sobre outros temas ou sobre estes temas, e outras pessoas gostarão sobre outros temas. Aquilo que a Joana disse, que é uma sobre este tema que me aflige, teria de ser uma piada mesmo boa para me fazer rir. O que ela diz é isto: há pessoas que saltam para uma piada para não dever ser proibida, teria de ser mesmo boa. O problema disso é que a quem é que a gente entrega uma autoridade que sim, avalia. Quem é a alta autoridade para a comédia, que diz reguladora da comédia também é exato, esta piada é suficientemente engraçada para nós tolerarmos que ela fale deste tema difícil. Não é possível isso. Em última análise é uma questão de gosto. E eu acho difícil legislar o gosto e punir pessoas porque o gosto delas é mau. Acho que não deve ser proibido ter mau gosto, e até ser um palerma não deve ser proibido. Então agora começo por ti, que é para a Joana concordar. Boa, em relação... Ricardo, os portugueses precisam do humor porque são... A pergunta se calhar não é bem esta, mas os portugueses são conservadores e mal dispostos e precisam de ser abanados com o humor, ou são pessoas extrovertidas, um povo liberal, cheio de ironia? Eu tenho a sensação que não me sinto capaz de fazer declarações começadas por os portugueses são... Porque há muitos portugueses, e ainda bem. Até os milhões com contactaste ao longo da tua carreira. Mas a questão é podemos apertar a questão é que, sendo nós portugueses, pessoas com sucesso, não é? Pessoas, a maior parte somos. A questão é que umas vezes somos uma coisa, outras somos outra. Isso acontece. Eu acho que nós podemos estar aqui 2 horas a argumentar que os portugueses são macambúzios, e depois outras 2 a argumentar com argumentos tão fortes, com exemplos, não é? E com exemplos que são alegres. Acho que não temos nada de que nos queixar, parece-me, enquanto pessoas que escrevem textos humorísticos. Eu não tenho razão de queixa do povo português sobre... E nota-se que tem bastante receptividade a isso, pelas audiências que os programas vão tendo e pela atenção que têm, por isso eu acho que eles têm eles, os portugueses. Os outros. Claro que há sempre quem odeia, e acho que isso também faz parte e também é bom. Mas de uma maneira geral também não vejo que seja um povo pouco dado ao humor ou à comédia. Já não tem reações estranhas ou extremistas como noutros países? Já aqui falámos um pouco sobre isso. Sim, ou pelo menos agora, não é? Se calhar agora estamos já... mais calminhos. Agora mais calmo, sim, eu acho que à medida que se vai solidificando a ideia de que vivemos numa sociedade liberal e aberta, e em que as pessoas não têm o direito a não ser ofendidas, ou seja, se alguém me der o direito a não ser ofendido, eu acho que a vida passa a ser muito diferente, porque há várias coisas que me ofendem mas que infelizmente tem que ser assim. Deixa-me voltar um pouquinho atrás, na questão da política. Com o quadro político a mudar, e com extremos representados institucionalmente, o humor não corre o risco de ser ainda mais alvo, ou ser alvejado nesse fogo relacionado com o que é ofensa, o que é que não ofensa, os valores. Ricardo, achas que é uma tendência, não sei, porque outros países chegaram institucionalmente primeiro aos extremos representados na política e nos parlamentos, por exemplo. É verdade. Sim, estamos agora a começar esse processo. E alguns desses países estão a passar por alguns processos de censura pura e dura, não é? Se o Supremo Tribunal americano, brasileiro, não tivesse feito o que fez ontem ou anteontem, no caso em que isto passa. Foi censura, mas durou só um dia. Durou só um dia, sim. Portanto, o Brasil teve na Idade Média durante um dia, viu como é que era e voltou. Então, entretanto, demos as boas-vindas ao século XXI novamente. Sim, isso tem riscos. Sim, tem riscos, embora não quero ser mal interpretado, mas o facto de haver um grupo de pessoas que tem essa compulsão para censurar, para impor o seu gosto aos outros e tal, é uma vantagem. Às vezes é mais engraçado fazer comédia quando nos querem impor tabus. Aliás, a gente até... Isso às vezes é preciso, ou seja, é bom que nos imponham, que nos digam atenção que esta palavra não se pode dizer. Isso torna o nosso trabalho mais fácil. Basta a gente dizer a palavra para as pessoas terem aquela sensação de o que ele acabou de dizer é inadmissível, realmente. E isso facilita o trabalho. Joana?
Não, olha, agora é a minha vez de concordar, não é? Estava aqui muito entretido a ouvir, achei que ele ia continuar, agora ficava até ao fim. Não, mas falava-se muito... Divide-se o cachê pelos dois. Falava-se muito disso, até desse exercício aí muito mais complicado na altura do Estado Novo, não é? Que, quando havia o famoso lápis azul, que tinhas que dar voltas maiores para... Ou seja, acho que tudo pode ser visto como um estímulo à criatividade e à imaginação para teres que fazer as coisas nesse caso de maneira mais difícil ou no nosso caso de maneira mais fácil, porque entrando em certos temas, ai que corajosos que estão a ser de ir por aí. Mas voltando só um bocadinho atrás à tua questão sobre os portugueses há bocado, lembrei-me, também falámos aqui já da Porta dos Fundos e da Netflix, o primeiro contacto que eu tive com esta polémica da Porta dos Fundos foi com uma portuguesa, estranhamente, portanto há exceções que confirmam a regra, foi Vera Roquete no seu Twitter, todos nos lembramos dela no Agora Escolha, dizer estou indignada, vou cancelar o serviço da Netflix, isto não se faz e até tenho pena porque estava a ver o The Crown e agora vou ficar a meio. E eu assim, mas o que é que se passará? E é que fui investigar Netflix e percebi que tinha rebentado esse escândalo. Portanto, obviamente também temos portugueses mais conservadores e que acharam isto uma vergonha, mas acho que em muito menor número do que no Brasil, que tem muito mais aquele fundamentalismo cristão. É curioso ver a Roquete tinha duas opções à escolha, era exatamente. O bloco A e o bloco B. Exatamente. Sim. E portanto, aqui era só não ver, porque o catálogo da Netflix é enorme, era só ignorar aquilo que não... Há muita coisa na Netflix que eu não gosto, alguns documentários até dos quais discordo e que acho um bocadinho fundamentalistas, até a propósito Sobre o humor? Não, agora até estava a pensar naquelas coisas mais da moda, do ambiente e etc. Aquelas pessoas veem aqueles documentários e mudam de vida para sempre e eu não ligo àquilo e não vejo, ou se vejo um e depois não gosto e não vejo mais, mas as pessoas têm muito esta coisa de querer proibir, não nos chega a não ver, temos que fazer com que aquela coisa desapareça. Eu acho que essa tendência é que se tem agravado um bocadinho nos últimos anos e é um bocadinho mais preocupante. Uma coisa é a pessoa não gostar e poder criticar à vontade, seja a Vera Roquete ou outra pessoa qualquer. Agora, como eu não gosto, aquilo tem que desaparecer, tem que sair dali, é que acho um bocadinho mais assustador. Quase a acabar. Muda com a plataforma, estou a olhar para os telemóveis em cima da mesa e hoje em dia nós andamos aí, toda a gente com o telemóvel pela frente, vemos muitas piadas serem testadas nas redes sociais, em particular no Twitter. O Ricardo não vê que não tem. Não, o Ricardo não vê. Mas nós às vezes mandamos assim uns print screens para ele não estar fora da realidade. O que é que isso muda no humor que se faz, Ricardo? Quer dizer, é possível que haja diferenças, sim, quer dizer, pelo menos o Sr. McLuhan garante que há diferenças se uma coisa for dita na televisão ou na rádio ou neste caso na net, por exemplo, e eu acredito que sim. Há coisas que a net permite que outras plataformas não permitem. No nosso caso, em que escrevemos coisas para vários sítios, há algumas diferenças que são evidentes. Por exemplo, quando escrevemos na imprensa, a Joana Marques e eu fazemos isso. Escrevemos na imprensa, não é? Estamos a tentar apanhar o povo português em todas as plataformas. Sim, para onde quer que se virem. Escrevemos na imprensa, falamos na rádio, falamos na televisão. As diferenças são óbvias. Na imprensa a gente conta apenas com palavras escritas num papel, na rádio temos mais qualquer coisa que é a voz e os sons, e na televisão temos mais ainda, porque a imagem está presente, e portanto é óbvio que isso tem influência. Mas mesmo há diferenças de outro tipo, porque na internet, por exemplo, as minhas filhas no outro dia chamaram-me a atenção para uma rede, não sei se é uma rede social, mas é um coisa que ainda por cima acho que já não existiu, mas não existe, é uma coisa chamada Vine. Sim, eram uns vídeos muito curtos. Sim, que são vídeos de 7 segundos. E claro que fazer um vídeo de 7 segundos tem uma influência sobre aquilo que é dito, porque não é possível discutir os maias, não é? Não é possível, não é para isso que se fez aquilo. Eu acho que as redes sociais, isso é fácil de perceber, por exemplo, que o Twitter é mais fácil coisas se calhar descambarem no Twitter, uma vez que só temos 140 caracteres, acho que agora duplicou, mas são poucos ainda assim. Apesar de tudo aquilo, parece uma coisa mais para bocas. E quando eu posso apenas mandar uma boca, se calhar tenho de ir um pouco mais além do que iria se tivesse 10 linhas para explicar o que quero. E há outra coisa ainda que eu acho, e é uma das coisas que me afasta mais desse mundo, que é, eu acho que é muito diferente duas pessoas terem uma discussão oralmente, uma discussão mesmo no sentido de uma desavença, oralmente, e olharem uma para a outra, ou terem por escrito, à frente de toda a gente, quando estão cada uma na sua casa. Isso, acho que há uma diferença. É claro que a gente já disse coisas de que se arrepende frente a frente com outra pessoa quando está a falar com ela, mas arrepender-se de uma coisa escrita, ainda por cima com uma plateia
que participa com polegares para cima e polegares para baixo a dizer, vai, é isso mesmo, tens tu razão, não, o outro é que tem. É um bocado tipo arena, não é? Exatamente. Os gladiadores. É isso. Joana? Eu, quando falaste do Twitter e das redes sociais, até a diferença que me ocorreu logo é a diferença no nosso trabalho do dia-a-dia, que é aquela coisa de perder um bocadinho de tempo a pesquisar, a ver se a piada que vamos fazer já foi feita, porque se calhar na altura em que o único programa era o do Hermano José que vocês escreviam, não tinham muita concorrência, porque as pessoas diziam as suas piadas nos cafés, nos ginásios, com os amigos, mas não estavam publicadas em lado nenhum. Agora, facilmente, qualquer pessoa é humorista nos seus tempos livres, e ainda bem que é assim. Olheiros, exatamente. Mas porque há ótimos humoristas não profissionais, há pessoas com muita graça no Twitter, no Facebook, seja onde for, e até que eu acho que têm a sorte de ter alguma descontração naquilo que fazem, porque não precisam, não têm um prazo para entregar, portanto fazem a coisa mais naturalmente até do que nós, e nós temos de ter esse cuidado de ir antes ver. Então quando fazíamos um programa diário a coisa acontece muito rápido, e quando há qualquer acontecimento com o André Ventura, com a Joacine, logo nos minutos seguintes temos milhares de piadas feitas com isso, e isso dificulta um bocadinho a nossa tarefa, porque temos que ir fazer uma que ainda não foi feita, o que é bom, porque dificulta um bocadinho o processo, e não vamos para a primeira ideia, temos que ir se calhar para a 10ª. Sim, eu acho que isso é uma coisa, um sinal dos tempos novos, é a gente ir ao Google, pôr uma coisa da qual se lembrou, a ver se alguém já fez aquilo. E no outro dia aconteceu-me, tinha um jogo de palavras do qual eu estava muito orgulhoso para pôr como título da Crónica da Visão. Antes fui ao Google ver, Joana Marques em extremamente desagradável já tinha feito. Por isso eu liguei-lhe, insultei, desliguei e fui pensar noutros. Mas foi melhor insultar-me assim do que no Twitter, porque ninguém viu, ficou só entre nós. Sim, Perguntas muito pequenas para o final. Oh, Ricardo, eu já tive esta conversa com a Joana, uma vez fomos à residência oficial do Primeiro-Ministro. Conversa divertimentos que nós temos nos tempos livres. Claro. E foi assim uma coisa um pouco mais séria, digamos assim, mas eu queria perguntar-te se agora vemos a possibilidade, um debate interessante sobre apresentadores de televisão quererem ser presidentes da República e tudo. Achas que um humorista daqueles conhecidos que faz programas todas as semanas, que tem uma imensa expressão social, com diversos públicos, em várias plataformas, achas que uma personalidade desse género um dia poderia pensar nessa possibilidade? Bom, há um desses que corresponde mais ou menos a essa descrição, que eu posso garantir, tenho fontes que me dizem que não há nenhum interesse em fazer isso. Mas não dizes nunca? Não, digo. Não há nenhuma hipótese disso Podes acontecer. dizer isso de uma maneira mais clara para eu tirar Posso. para os Eu noticiários? nunca serei candidato a presidente, seja do que for, nem sequer da Associação Recreativa do... Portanto, os benfiquistas também escusam de ter esperança. Não, esse sim que seria um cargo, de facto, importante. Também não há hipótese disso acontecer. Não tem categoria para ser presidente do Benfica. Mas, que aliás, atenção, reconhecer isto é o primeiro requisito para ser presidente. Pois era o que eu estava a dar essa ideia. É pena. Mas eu reparo, às vezes as pessoas têm a tentação de dizer, como já há bocadinho tinha sido falado, o senhor da Ucrânia, que tinha uma... Sim. Eu não sei exatamente se ele era ator, cómico, ainda não consegui perceber isso. Voltamos à questão do início do sim, que era comediante, se era o quê. Mas, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, o Al Franken, por exemplo, que foi autor e ator do Saturday Night Live e agora é senador, ou foi senador, e às vezes as pessoas dizem, pois cá está o poder do humor. Na verdade não é o poder do humor, é o poder, nesse caso, o que se passa é o poder da fama. Sim, no Brasil acontece com músicos, exatamente. É o poder de seres conhecido. Atenção, eu não tenho dúvidas nenhumas de que se a Cristina Ferreira se candidatar, ela consegue ter uma votação importante. Não digo que seja eleita, mas acho que vai ter uma votação, acho que teria uma votação. Depende da concorrência, não é? Sim, mas se for contra o Fernando Nobre. Sim, mas isso eu acho que até é a minha gata. Eu acho que ela teria uma votação expressiva. Não tenho dúvidas que tivesse uma votação expressiva. Não, e isso pela popularidade? E isso não seria revelador do poder dos programas da manhã? Não, tem a ver com o poder, que é a popularidade, sim. Que uma pessoa que obtém a popularidade que a Cristina Ferreira obteve, com todo o mérito, não é? O poder que essa popularidade depois tem. Sim, é isso. Pois, está bem. Vamos depois ver como é que acontece a popularidade dos humoristas. Ricardo, a última pergunta antes das sugestões. O humor é pouco estudado em Portugal? Eu tenho a impressão que é pouco em todo o lado, porque, e lá está, o facto de ser pouco estudado também está estudado. O facto da comédia ter má reputação, não ser, se calhar não ter, as pessoas terem a ideia de que ela não tem, digamos,
nobreza suficiente para ser objeto de estudo. É certo que tudo isso está a mudar. Há um problema quando isso muda, e já está a mudar há algum tempo, devo dizer, mas há um problema quando isso muda, que é o facto da comédia ser um tema extremamente escorregadio. É difícil, é muito fácil a gente dizer sobre comédia uma coisa e o seu inverso, e ambas estarem certas, às vezes estão certas ao mesmo tempo. De qualquer modo, sim, parece-me que não há assim... Não tens convites de teses de mestrado ou te querem falar contigo sobre humor ou sobre... Tenho convites de teses não necessariamente sobre humor, às vezes sobre a relação do humor com a política, coisas desse tipo, mas quando eu estava a escrever, eu escrevi um livro sobre questões como esta. E uma das coisas surpreendentes é essa, é a gente ver que mesmo da parte dos próprios humoristas não costuma haver essa inclinação para refletir sobre o seu próprio ofício. Ou seja, a gente tem isso em qualquer outra profissão. Mesmo na escrita, há as cartas a um jovem poeta do Rilke, há muitos textos clássicos em que um poeta transmite, digamos, a sua, vamos dizer, caixa de ferramentas a outra geração, ou há as cartas a um jovem romancista do Vargas Llosa, mas nunca ninguém escreveu umas cartas a um jovem humorista, nunca ninguém teve essa generosidade. Bem, Joana, talvez seja uma oportunidade para ti. Olha, quem sabe. Mas queres que responda à mesma questão que o Ricardo? Por acaso Achei que já íamos às Qual era? Ainda te lembras? Não me lembro bem, estou aqui a pensar. A questão era... Tem a ver com se a comédia é pouco estudada. Comédia eu não. vou dizer depois humor. disto? O humor, claro, lá está. Agora vai lá saber. A comédia, se calhar, A na comédia, Escola talvez, Superior de Teatro e Cinema, talvez seja estudado. Sim, eu acho que é mais por isso. Estamos sempre com a preocupação de fazer e não tanto de refletir sobre aquilo que estamos a fazer. Se calhar daqui a uns anos vamos ter mais teses sobre o trabalho do Ricardo. Se alguém muito desocupado se quiser dedicar a isso, não é? É isso. Uma biografia autorizada. Quem sabe, Tinha que ser autorizado. Bem autorizado. Normalmente as não oficiais são mais divertidas, têm aqueles lados podres e todos poderemos contribuir para isso. Mas como sabes, eu não tenho qualquer espécie de podres. Pois é. Bom, chegamos ao grande momento das sugestões, Ricardo. Eu preparei com todo o cuidado algumas. Eu fui testemunha disso. Exatamente, e portanto saiu há muito pouco tempo um livro chamado Humor, lá está mesmo, do Terry Eagleton, que é um crítico literário inglês, marxista e tal, e ele debruçou-se sobre o tema. O que é o humor? Exatamente. E mais uma vez, como costuma acontecer em quase todos os livros sobre este tema, ele sublinha várias vezes que a ambiguidade do tema, a dificuldade de lidar com um tema que é esquivo a ponto de a gente poder dizer uma coisa e o contrário e estarem ambas certas. E depois ainda, como se relaciona também com a nossa conversa e com várias coisas que têm acontecido hoje na decorrência de fazer humor, há um livro que eu já recomendei no outro dia na televisão também, que se chama Hate, tem um subtítulo, é da Nadine Strossen. A Nadine Strossen foi a mais jovem presidente de sempre da União Americana das Liberdades Civis e a primeira mulher de sempre a ser presidente desse organismo. E o livro chama-se Hate, e o subtítulo diz Hate quer dizer ódio, não é? Obviamente, e o subtítulo diz qualquer coisa do género: porque é que devemos combatê-lo com liberdade de expressão e não com censura? E parecem-me os dois ainda por cima lidos em articulação, acho que vão ao encontro de boa parte da nossa conversa de hoje. E começam por H. Joana. Foi esse o critério. Nós mesmo, não sei se acho que não começam pela mesma letra. Eu, para ser simpática, que é uma coisa que raramente sou, vou recomendar o livro do Ricardo Aruz Pereira. Não sei se conhecem. Se chama precisamente A Doença. Tive que vir ver, não me lembrava do título. Claro. É um título complicado. A doença, o sofrimento e a morte entram num bar. Uma espécie de manual de escrita humorística. E já que falávamos da falta... E interiorizaste com muito... Li, a parte de interiorizar ainda não, como tens visto até no meu trabalho, ainda não aprendi nada. Não, mas falávamos de facto de haver poucos livros que reflitam um bocadinho sobre isto, portanto sinto que o Ricardo foi um bocadinho preguiçoso, a meio do livro terminou, não é? Porque o livro é muito fininho. Mas... Está calado, não estejas a revelar. Mas vale a pena ainda Mas há manuais assim. de escrita do humor. Pois é verdade. Sim, é verdade. Pode-se ensinar e pode-se...
Eu acho que se pode aprender, é mais difícil. Ensinar eu não tenho a certeza, mas que se pode aprender. Eu Sim, pelo menos tive que aprender. Exatamente. Não sei se tu nasceste a saber, mas eu não. Não, aos 3 já dominava. Não, mas e acho que às vezes esses cursos são úteis até mais do que por, não há propriamente uma matéria, mas pelas pessoas que se conhecem e pelos trabalhos que se desenvolvem nessa altura. Outra sugestão que eu deixava, não tendo diretamente a ver com isto, e não sendo até de um humorista que eu aprecio por aí além, mas tenho gostado a ver o documentário e tenho gostado de um humorista americano que se chama Kevin Hart e que tem agora um documentário na Netflix. Este não foi suspenso até ver. Acho que se chama Don't Fuck This Up, não é? E ainda vou a meio, são 6 episódios, mas ele fala precisamente daquela época também em que foi convidado e depois desconvidado para apresentar os Oscars, porque uns tweets dele mais antigos, homofóbicos, vieram a público, tornaram-se virais. Quais ele já tinha pedido Exatamente, desculpa. E houve uma grande pressão, e isso acho que na América ainda acontece muito mais do que aqui, houve uma grande pressão para que o convite fosse retirado e ele de facto não apresentou os Oscars. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada. Nós é que agradecemos, não é, Joaninha? Ricardo Sim, e a muito. Joana neste debate de concordâncias sobre o Nunca humor. mais nos convidam, pelo menos isso está garantido. Os H's pequenos e grandes que temos direito quando debatemos este tema no Da Capa à Contra Capa, que é um programa semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha. Podem ouvir de novo este programa na versão integral em podcast nas plataformas digitais habituais, exceto para o Ricardo, que provavelmente não tem acesso. Eu envio-lhe. E nós enviamos e podemos partilhar. Um programa com Ana Marta Domingues, minha Carlos colega na Vermelho, faculdade, Ana Marta Domingues, e da nossa universidade, aliás, Carlos Vermelho, Rui Glória, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.